Hoje é dia de Papo Cabeça, quarta-feira, aqui no Falando Nisso, a gente está falando sobre síndrome do pânico, fraqueza, palpitação, a boca fica meio seca. Sabe aquele medo que às vezes não tem nada porque ter medo você tem? É a síndrome do pânico. Dr. Galiano Brazuna está aqui nos estúdios, ele que é psiquiatra, nos orientando. Luquinha, só antes, estão perguntando, o Lula foi preso? Não, ele foi condenado a 9 anos e 6 meses, acabou de sair a condenação e a gente está acompanhando de perto as notícias do Departamento de Jornalismo da Band. Qualquer notícia, a gente entra aqui no Falando Nisso. Agora, a notícia boa você vai dar agora, Luquinha. Vou dar mesmo. Melhor que essa notícia que a gente deu, viu? Um dia no Vale Sul Shopping que pode sim ser cheio de momentos únicos. Você quer viver um momento almoço em família? No Vale Sul tem praça de alimentação com mais de 30 opções. Ou, de repente, aquele momento gostoso de comer um doce, desejo de sobremesas. São diversos cafés e comidinhas também irresistíveis, viu? Ou momento compras com as amigas, com a mãe, com a sua família. São centenas de marcas de moda. Agora, se quer viver um momento de diversão com seus amigos, no Vale Sul tem espaço para você, que tem boliche e tem cinema também, Kinoplex, com o que tem de mais moderno, incrível, vale a pena você sempre ir também, para viver um momento romance com seu amor, com restaurantes de gastronomia apaixonante. São momentos únicos para você compartilhar com pessoas especiais e todos eles, eu, a Solange e você de casa com certeza pode viver no Vale Sul Shopping, que está com a gente em todos os momentos. Sol. Muito legal. A gente está falando aqui sobre síndrome do pânico, né? Muitos homens também participando e a gente daqui a pouquinho vai fazer esse alerta sobre a questão do suicídio. Algumas pessoas pedindo para o doutor, viu, doutor Galiano, fazer essa associação. Se quem tem síndrome do pânico pode cometer ou não suicídio, Luquinha. E agora tem participação ao vivo da Ângela Maria dos Santos e ela estava comentando com a nossa produção. Boa tarde, Ângela, que você sofreu um acidente de carro e desde então começou a ter essas crises, é isso, Ângela? Boa tarde. Tive, depois de um acidente que eu tive. Isso faz quanto tempo, Ângela? Acho que está um pouquinho com delay, mas ela está ouvindo. Faz muito tempo? A gente vai tentar pegar o melhor sinal com a Ângela, mas acontece muito isso mesmo. Um incidente pode causar e tornar isso rotineiro. No caso da Ângela, foi um acidente que aconteceu. Às vezes, se a pessoa tem uma questão de ficar ansiosa, por exemplo, sempre quando vai novamente andar de carro, se lembra do acidente, né? A gente chama isso de um estresse pós-trauma. Às vezes a pessoa sonha, tem pesadelos com isso. É também um tipo de quadro de ansiedade, né? Então, entendi. E a pessoa precisa cuidar. Agora, eu não sei se fizeram com a Ângela isso, mas às vezes as pessoas falam assim, eu tô com medo de andar de carro, empurram para dentro de um carro e forçam a pessoa a enfrentar o medo. Isso é algo que deve ser feito ou não? Então, uma parte, não assim tão, né? Mas uma parte é importante a pessoa, a gente chama de dessensibilizar, né? A pessoa reexperienciar e perceber que não é a mesma situação que ela está vivenciando. Entendi. Né? Apesar da mente ficar extremamente ansiosa com isso, conforme ela vai reexperienciando as coisas, ela vai se dessensibilizando. É isso que a gente espera que aconteça. Não sei se a Ângela consegue responder. Ângela, você está conseguindo ouvir a gente melhor agora? Eu acho que a gente está com... Agora estou ouvindo. Ah, tá. Você tem alguma pergunta a mais para fazer para o nosso doutor, querida? Assim, por que causa a síndrome do pânico depois de um acidente? Assim, eu fui atropelada há 7 anos, né? No caso dela foi atropelamento. Interessante, Ângela, que tem gente falando aqui que tem pessoas que não conseguem atravessar a rua sozinho devido a incidentes assim também. Como que a gente consegue reeducar, de repente, isso? Então, daí você tem que fazer também a mesma questão de dessensibilizar, né? Você tem que talvez pegar, por exemplo, uma pessoa de sua confiança e começar a atravessar junto com uma pessoa que você tenha confiança. Depois você vai em umas ruas mais calmas, tentando atravessar a rua, né? Até para você ir vendo que não é a mesma situação. Foi uma situação de fatalidade, mas não tem uma tendência, né, natural de acontecer isso novamente. Então... Perfeito, querido, perfeito. Obrigado, viu, Ângela, pela participação, por abrir o coração aqui pra gente. A gente valoriza muito isso. Solange. Muito legal. Obrigada, viu, minha linda? Aliás, estão perguntando se esses estresses pós-traumáticos podem desencadear a síndrome do pânico. Sim, o doutor acabou de falar que sim. Agora, a Maria Lima, Luquinha, ela está aqui no live, ela diz o seguinte, eu sou Maria, ela tem um problema de síndrome do pânico, doutor, desde os 16 anos e ela está com 34 anos. É muito tempo.
Esse problema, essa síndrome, ela perdura tanto tempo assim? Ela tem um tratamento com picos de vai e volta ou ela pode ter cura? Então, isso varia muito de cada pessoa, né? Em alguns casos você tem um resultado muito bom, outros a pessoa fica realmente vários anos com a crise, mas ela pode ter controle, né? Ela pode aprender a lidar quando tem esses ataques súbitos de ansiedade. Isso diminui o impacto sobre a qualidade de vida dela. Entendi. Então, varia muito de pessoa para pessoa, né? Existem de recursos os medicamentos, que não é o fato de não ter dado certo numa primeira tentativa que você não possa ir para tentativas subsequentes, e também o tratamento em psicoterapia. Ok, então. Luquinha, tá cheio de perguntas, né? Tá sim, olha que interessante. A gente às vezes fica se questionando questão de idade. Eu não tô conseguindo esperar, né, Gabi? Mas a gente quer entender se realmente muito novo a pessoa consegue ou consegue vencer, ou mesmo ter mesmo a síndrome do pânico. Esse nosso querido amigo disse que com 12 anos de idade, a amiga, a Laísa, com 12 anos de idade, ela teve síndrome do pânico. Crianças, pré-adolescentes, podem desenvolver isso também? Podem desenvolver. Essa crise de pânico, ela não tem muita idade certa para acontecer. Às vezes acontece decorrente de alguma situação ansiogênica, né, pela qual ela passou nos últimos meses. Então, crianças têm, e não fica muito evidente, às vezes são crianças que têm medo de vomitar, por exemplo, né, porque elas confundem, não têm tanta clareza dos sintomas, então ficam com medo de vomitar e daí querem, por exemplo, começam a passar mal na escola, daí às vezes não querem mais ir para a escola, né, então você tem aí um desdobramento dessas crises de ansiedade, de não querer ir para a escola. Então, sim, idade não é problema quando se trata, quer dizer, é um problema, mas não tem idade para ter síndrome do pânico, viu, Luquinha? Comentar com vocês agora esse caso que realmente choca, entristece o nosso coração. Uma das funcionárias flagradas por câmeras de segurança agredindo crianças de 2 e 3 anos em uma creche municipal de Itatinga foi presa. A suspeita foi detida em casa. Outra servidora que foi flagrada também nas imagens também teve o pedido de prisão decretado. Uma mãe que pede aí para não ser identificada, diz que as agressões aconteciam há tempos, triste demais. A gente não consegue nem entender como que um ser humano consegue fazer isso com uma criança. Deixa eu só puxar essa notícia muito legal, assim, uma notícia, é um alerta, né, para fazer uma pergunta para o doutor aqui, para o doutor Galiano. Essas crianças estão passando por um trauma, elas estão sofrendo uma agressão de uma pessoa que não faz nem parte, quer dizer, nem que fosse da família, deveria passar por esse tipo de agressão. Esse estresse pode desencadear nessas crianças uma síndrome do pânico? Então, é um estresse que essas crianças estão passando, é um estresse que a gente chama de estresse tóxico, né? Tudo aquilo que é conhecido como violência, né, para a criança. Então, ela pode desencadear, né? Não quer dizer que vai desencadear, né? Transtornos de ansiedade, transtornos de depressão, dificuldade de aprendizado, né? Então, espero que não. Mas... Espero também. Por isso que é muito legal os pais, né, Luquinha, ficarem atentos aos sinais quando as crianças chegam em casa, né? Vamos dar uma olhadinha rapidinho antes da gente chamar o próximo bloco. Na Band News, o nosso Santucci está ao vivo falando da condenação do Lula. Vamos lá, Gabi. Agora mais detalhes, portanto. Nas palavras do juiz Sérgio Moro, considerando a dimensão dos crimes praticados pelo ex-presidente Lula, especialmente a... Caímos o sinal da Band News, caiu o sinal da Band News, mas a gente está acompanhando de perto aí para saber agora quais os próximos passos. Está todo mundo perguntando aqui quando o Lula vai ser preso. Foi condenado, aí é outro passo. Pois é, já a gente volta então para conversar com você, mas a gente vai para o break recebendo carinho. Aliás, como é bom a gente poder contar com vocês ainda mais no nosso dia a dia, e a gente ama conversar com vocês. Olha que animado o Fagner, Solange. Bom dia, falando nisso. Sol, Lucas, um grande beijo. Da onde? De Guararema. Olha que lindo.